Olá, queridos, graça e paz. Mais uma vez, Pastor Carlos Lins, aqui do canal @Verdades do Reino 2026. Antes de começar essa mensagem, eu queria pedir a você que se inscrevesse no nosso canal para nos dar uma força, para levar as verdades do reino à frente, porque eu sei que você tem vontade de falar o que eu vou falar, mas talvez não possa, não tenha coragem. Então se inscreve nesse canal aí. Vai lá, se inscreve, dá um likezinho, deixa o seu like, toca lá nos sininhos das notificações, porque aí, todas as vezes que eu fizer um vídeo novo, você vai receber. E me siga aí, me dê uma força. Vamos lá, o importante aqui, queridos, o título dessa mensagem é Os Donos da Igreja. Mas aí você pode se perguntar, a igreja não tem dono, que é Deus? Sim, o dono é Deus. Mas aqui na terra existem alguns donos que se dizem donos da igreja. Eu vou explicar por quê. É um assunto um pouco polêmico, mas eu relutei muito para vir aqui e estar falando, sabe? Porque tem coisas que é melhor você calar do que você falar. Mas Deus me incomodou, né? Deus tem me incomodado esses últimos dias para abrir a boca e falar a verdade. Porque está na hora, queridos, de um despertamento. Está na hora de você se livrar das algemas que o sistema religioso colocou na tua vida. Está na hora de você sair das celas, das prisões gospel que você está aprisionado. A Bíblia diz, se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente sereis livres. E eu quero dizer para você que esta mensagem, ela vai falar muito ao seu coração e de repente vai te impulsionar a se libertar dessas prisões e dessas algemas que esses pastores têm colocado na sua vida. O título da mensagem é Os Donos da Igreja. Em Atos capítulo 20, versículo 28, diz assim, cuidado, pois para vós mesmos, para todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que Ele mesmo comprou com o seu sangue. Eu quero começar por esse texto aqui. Quem comprou a igreja foi Cristo. A moeda que pagou o preço foi o sangue, o sofrimento dele. E é interessante, ele faz questão de dizer a Pedro, quando ele chama Pedro, depois que Pedro negou, ele chama Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? E ele disse, te amo, Senhor. E por 3 vezes Jesus perguntou, e Pedro disse assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, já que você me ama, apacenta as minhas ovelhas. E ele ainda diz, Pedro, tu és pedra. O nome Pedro, a tradução é pedra. Então, Jesus diz para ele assim, Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja. Então, é muito claro, queridos, que a igreja é de Deus, ela não é de homens. Mas, infelizmente, os homens têm se assentado na cadeira como se fosse um trono, sabe, escravizando as pessoas, obrigando as pessoas a servi-lo, quando, na verdade, a palavra diz que nós, pastores, fomos chamados para servir, mas está acontecendo ao contrário. Até tapete vermelho tem se colocado em algumas igrejas para que o pastor passe. As pessoas estão adorando mais ao pastor do que adorando a Deus. São homens que talvez não conheçam de fato a revelação da palavra, porque fica escravizando o povo. O culto, e eles têm que entender uma coisa, a obra de Deus, ela é voluntária. Ela é voluntária, eu não sou obrigado a fazer nada, eu faço se eu quiser, é voluntariarismo,
É voluntário, tem que ser voluntário o trabalho na igreja. Então nós temos que parar de viver esse evangelho de algemas. Você não pode ir aqui, você não pode ir ali, você não pode visitar outra igreja. Eu, quando estava pastoreando no Rio de Janeiro, muitas das vezes, no dia de domingo, tinha crente que ia para outra igreja fazer uma visita, me ligava: pastor, estou indo à igreja domingo. Eu digo: vá, leve a bênção lá, leve a paz ao pastor, adore a Deus lá. Sabe por quê? Porque a igreja, ela não é física. A igreja, aliás, ela não é parede. A igreja somos nós. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Então, eu não sou dono de alma de ninguém. Eu não sou dono da vida de ninguém. A igreja não me pertence, a igreja pertence a Deus. Então, querido, você que está vivendo esse evangelho de prisão, sabe, de sufocamento, está na hora de você se libertar disso. O evangelho de Cristo é liberdade. A Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Não aceite mais que coloquem peso em você que não é seu. Porque às vezes se coloca o peso na igreja, mas na liderança não tem peso. Exigem tantas coisas que se você não der o dízimo, você é amaldiçoado. E às vezes pega o teu dinheiro que você soa trabalhando para dar o dízimo, para ir passear, para ir nos shoppings, para andar de carrão, para ter roupa bonita, quando na verdade o dízimo é para uso exclusivo, para ajudar a quem precisa na igreja. Então, queridos, o dono da igreja é Jesus. Quando você entender isso, você vai ser liberto dessa bolha que te colocaram. É muito fácil. Eles não querem que você entenda as verdades do reino, porque querem te manipular o resto da vida. Saia da prisão que te colocaram. Procure uma igreja com pastores de verdade, com pastores que pregam a palavra de verdade. Muito barulho, roda-roda, pula-pula, não quer dizer que Deus está nesse lugar. Você quer saber quando Deus está num lugar? Observe se a liderança trabalha em prol daqueles que necessitam. Procure ver se a liderança visita as pessoas que necessitam de pouco recurso. Mas a maioria só dão atenção para quem tem dinheiro e para quem possa fazer alguma coisa por eles. Então está na hora de você acordar. Está na hora de você entender que o teu dono se chama Jesus Cristo de Nazaré. Você vai para um culto forçado. Você chega nesse culto, você é obrigado a dar glória. Você é obrigado a estar gritando. Deus não é surdo. Em silêncio Ele te ouve. Então vamos parar com isso. Vamos crescer em Deus. Na hora que você crescer, procurar na palavra o entendimento, você não vai ouvir esses tiranos que estão por aí, sacrificando as pessoas